E a observância do domingo foi absorvida por Roma basicamente por duas vertentes. A primeira delas foi, obviamente, os filósofos romanos que foram para Alexandria, no Egito. A outra fonte foram os soldados romanos que foram pelejar na Pérsia. E a Pérsia tinha um culto chamado mitraísmo, ou seja, o culto ao sol. De acordo com o historiador inglês Toynbee, ele diz que os romanos tinham uma prática interessante. Antes de decretar a guerra contra uma nação, eles costumavam incorporar a divindade daquela nação no seu panteão, com um lugar honorífico nesse panteão. E foi o que aconteceu quando eles foram pelejar contra a Pérsia. Eles colocaram o deus Mitra, o deus Sol, no seu panteão e depois começaram a guerra. Portanto, Constantino e alguns imperadores romanos, eles eram devotos adoradores do deus Mitra, o deus Sol. Havia, portanto, um contraste marcante entre a religião romana, com o seu culto ao imperador, bem como ao culto ao Sol, e a religião bíblica dos cristãos, que aceitavam um único Deus verdadeiro, Deus o Pai, Jesus Cristo mediador, entre Deus e os homens, o Espírito Santo e a observância do sábado bíblico. E Roma não aceitava a negação do culto ao imperador. Era tido praticamente como uma conspiração ao poder imperial. Agora, pastor, o que fazia com que esses cristãos estivessem dispostos mesmo a morrer antes de renunciar à sua fé? Eles tinham uma convicção muito grande. Eles criam que na palavra de Deus eles encontravam sua única norma de fé e prática. Ou seja, o ensino apostólico era o verdadeiro e genuíno cristianismo. Consequentemente, eles não podiam abdicar disso porque seria apostasia, como Paulo algumas vezes falou em Atos capítulo 20, também escrevendo aos Tessalonicenses que haveria de vir um outro poder. Eles queriam ser leais a Cristo e aos seus ensinos e os ensinos apostólicos, mesmo que tivessem que pagar com o seu próprio sangue essa convicção e essa lealdade. Que lições podemos aprender hoje do exemplo de todos esses mártires que morreram por amor à verdade? O Coliseu romano que está atrás de nós testemunhou muitos mártires da fé. E eu creio que esta fé, esta coragem, essa lealdade a Cristo e sua palavra foi o que motivou esses primeiros cristãos e que deveria nos motivar também hoje. A dificuldade é que hoje nós nos distanciamos cada vez mais da lealdade a Deus e sua palavra e nos aproximamos cada vez mais da cultura na qual existimos. Em outras palavras, muitas coisas que no passado eram tidas como pecado, hoje não são mais, por serem culturalmente aceitas. É óbvio que devemos viver num mundo real e como membros dessa comunidade na qual existimos. Mas quando há uma diferença entre a lealdade, a palavra de Deus e a minha cultura, nossa posição deveria ser como de Pedro e dos demais apóstolos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Alguém disse que se no passado foi difícil para os mártires morrer pelo Evangelho, hoje difícil é viver por ele. Muitas vezes moramos em locais onde existe grande liberdade religiosa, temos facilidade de estar numa igreja, adorando junto com outros irmãos, mas temos uma religião superficial, que pouco se importa com, de fato, os princípios apresentados pela Palavra de Deus. Que possamos hoje tomar uma decisão de sermos fiéis aos princípios ensinados na Palavra de Deus e que o exemplo deixado a nós por todos os mártires da história possa nos motivar a levar aqui uma vida santa e aguardarmos um dia a recompensa eterna que haveremos de receber das mãos do próprio Jesus Cristo.
A minha decisão é: após conhecer o exemplo de homens e mulheres fiéis a Deus no passado, que estiveram dispostos a entregar a própria vida por amor à verdade, desejo, pela graça de Deus, ser fiel a Jesus e perseverar até o fim para alcançar a coroa da vida eterna. Se você deseja tomar essa decisão, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo exemplo de homens extraordinários como vimos no estudo de hoje. Que nós possamos ter a mesma fidelidade à Tua Palavra e buscar, com a ajuda do Teu Espírito, viver à altura de todas as verdades que ela nos ensina. Isso te oramos em nome de Jesus. Amém. As grandes perseguições dos 3 primeiros séculos da história só encontraram a trégua com a assinatura do Edito de Tolerância de Milão no ano 313. Com o apoio desse edito, o cristianismo finalmente foi declarado religião oficial do Império. Assim, passaram os cristãos de um momento para o outro das arenas, aonde tinham que enfrentar os leões, para sentarem-se junto ao trono que governava o mundo. Mas o que estava por detrás de tudo isso? Satanás estava mudando de estratégia. Iremos estudar com mais detalhes a respeito desse tópico em nosso próximo encontro. Até lá!